pra cima. Hoje aqui conversando com você sobre alimentos funcionais, alimentos que podem mudar a sua vida, podem resolver problemas. Como disse a Lica, a nossa convidada, pode tirar de você um monte dos remédios que você está tomando aí. Só tem que ter, né, um olhar adequado, saber escolher alimentação, e buscar a alimentação certa, né? Gente, a gente está falando aí, antes da sua dica, deixar aqui um teaser para o pessoal, né, poder ficar esperando a sua dica. A gente tem falado aí nessa mudança do perfil do consumidor brasileiro e ele se voltando, alimentos funcionais ocupando cada vez mais a mesa do brasileiro. Como isso tem acontecido, na opinião de vocês? Por que tem acontecido essa mudança? O que tem levado a isso? Eu acho que as pessoas estão, graças a Deus, cada vez mais preocupadas com a saúde, né? Então isso gera uma busca, como eu falei, né, de fugir dos remédios. A gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, né? E assim, querem viver com qualidade de vida. E para se viver com qualidade de vida, a gente tem que fazer algumas coisas. E as pessoas estão procurando, estão fazendo exercício, estão mudando a alimentação. Né? A gente vê assim, muita gente, essa coisa de mudar antes que chegue uma doença séria, um infarto. A gente vê muita a mudança depois que chegou o problema, né? E as pessoas hoje em dia estão querendo mudar antes do problema. A mentalidade, graças a Deus, tem mudado nesse sentido, né, doutor? Eu fico pensando, né, doutora, você estava falando aqui, né, da gente alongar o tempo do envelhecimento, essa coisa toda. Entender que envelhecimento não é... Você não vai retardar a idade que chega. Não estou chamando ninguém de imbecil com essa colocação, porque é tão óbvia, né? Mas às vezes a gente diz, não quero ficar velho. A idade chega, mas é importante que ela chegue com qualidade, né? E não precisa chegar rápido. E não precisa chegar rápido. Você hoje, tranquilamente, inclusive com os alimentos funcionais, você retarda a velocidade do envelhecimento. Existe uma pontinha nas células, tem um comando, tem um programa que está nos cromossomas. Lá na pontinha dos cromossomos tem uma coisa que se chama telômero, na pontinha. Então aquele telômero é um acelerador. Então ele pode estar mais acelerado, você envelhecendo mais rapidamente, depois eu vou dar até exemplos disso, e pode estar desacelerando e desacelerado em função das modificações que você está fazendo no meio ambiente. Foi o que eu falei de hoje, você pegar pessoas jovens e com o cérebro cheio de sinais de oxidação precoce, envelhecimento precoce. Vou dar um exemplo. Na época que tinha a guerra do Vietnã, quando os soldados voltavam do Vietnã, eles voltavam novos, ainda jovens, e quando eles voltavam e eram estudados, o cérebro deles estava profundamente envelhecido. Então ele ficou muito mais envelhecido do que eu queria fazer um guerra. parêntese aqui, assim, para tentar, com vocês, traduzir envelhecimento dentro do conceito que a gente está falando aqui, né? Porque a gente não está falando de envelhecimento de novo, a questão da idade. A gente está falando de dores, de perda de visão, de capacidade de locomoção, de você poder caminhar, né? Você poder fazer exercícios, de você ter ânimo para fazer as coisas. Isso é que a gente está caracterizando aqui como envelhecimento. Uma coisa que a Lica falou que é perfeito. Há 200 anos atrás, há 150 anos atrás, não existia infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio começou a existir com a modernização. Então, houve uma aceleração do envelhecimento em determinada parte. Mas nós estamos falando do sistema todo. Eu acho que assim, uma coisa também que é importante, não só a qualidade, né, também da alimentação, mas a gente vive num mundo que é extremamente poluído, né? Então, assim, são várias coisas, fatores que contribuem. Então, assim, a gente tem que lutar, por exemplo, com os alimentos, a gente consegue ajudar muito, porque vão ter fatores externos que a gente independe da nossa vontade, né? Então, a gente tem que se proteger da melhor maneira possível. Mais ou menos assim. Se você pega um coração, aí você coloca um coração num ambiente salino com todos os nutrientes. E você todo dia vai trocando a água daquele ambiente. Então você deixa o ambiente maravilhoso, excelente, o coração está batendo lá. Você vai pegar o coração daqui a 200 anos, ele está novinho.
Você trocando o ambiente, você melhorando o ambiente onde está mergulhado a vida, onde está mergulhado o coração, o DNA, ele vai sofrer um processo de manutenção espetacular. Por isso que não é só importante a alimentação, é importante também a escolha da alimentação, que é aquilo que você falou, que eu prometo que até o fim do programa todo mundo vai ficar que claro. apesar das cores, uma batata frita, uma linguiça não vão contribuir com isso. Perfeito, né? Perfeito. Porque elas estão sendo preparadas de uma maneira, né? E elas vão trazer ingredientes aí que prejudicam em vez de ajudar nessa qualidade de vida. Olha só, quem são os principais consumidores desses alimentos funcionais? A população em geral que está preocupada com a sua saúde. Não tem distinção de idade? Não. Quem está tomando a decisão, quem está fazendo a escolha de acrescentar mais anos à sua vida e mais anos com qualidade. Não é você acrescentar anos sem qualidade. Então, quem está consumindo, quem está buscando essa informação, quem está consumindo essas informações, são pessoas interessadas em ter mais qualidade e mais intensidade e mais vida na sua vida e aumentar a longevidade. Aquela história é como uma lâmpada. Você vive aceso, inteiro, direitinho, um dia você apaga. Você não precisa passar por aquele processo de perder a consciência, de perder a noção, de envelhecer, de ficar dependente, de ficar doente. Você usando o que a tecnologia dá, o que a ciência tem, os alimentos funcionais, mas principalmente outros recursos, você vai ter longevidade com qualidade. Quem está buscando isso é quem escolhe isso. E isso que eu queria dizer, é possível você escolher. Essa história da gente dizer assim, mas é difícil, como você falou, é difícil abrir mão da feijoada, é difícil abrir mão do álcool, é difícil abrir mão do cigarro. É fácil dizer que é difícil, é simples. Agora, é fácil dizer que é difícil, porque aí você mantém aquele hábito. É cômodo, né? É mais cômodo a gente dizer é difícil, não dá para mudar, e aí vai perpetuar só que algumas dá para questões. dá para mudar perfeitamente. Como mudar. Você quer que eu diga como muda Não, agora? não, calma. Daqui a pouquinho você diz como é que a gente faz essa mudança de maneira prazerosa. Eu queria ainda ouvir de vocês o seguinte: os alimentos funcionais, eles são só alimentos naturais ou eles são também alimentos industrializados? Eles têm alimentos assim industrializados, né, dependendo do modo de preparo, que tem esses componentes funcionais. Né? Por então, exemplo? assim, eles são processados. Um bolo, por exemplo, que leve uma farinha de linhaça, né, que leve um gergelim, os pães integrais, eles são industrializados, mas eles continuam com a manutenção das suas propriedades funcionais. Perfeito. E doutora Alça estava falando, né, nessa questão do hábito, da questão da mudança e tal, que os alimentos funcionais são para todas as idades, a questão da tomada de decisão. E eu fico pensando que quando, por exemplo, a dona de casa, ela decide mudar isso, não só para ela, mas para a família inteira. Perfeito. Né, porque aí vai começar a habituar as crianças num paladar mais direcionado para os alimentos funcionais, né? Não, aí mudou o contexto. Entrou uma informação, mudou o contexto. Eu prometo assim, como é que uma pessoa é capaz de mudar a cabeça da dona de casa. hábito, mudar atitude, mudar comportamento, uma pessoa. Certo. Agora, quando você coloca uma família, aí só uma terapia familiar. Aí eu não tenho uma solução. Eu tenho a solução assim, quando a pessoa quer, aí é fácil. Não, mas a gente vê muito, por exemplo, assim, né, um casal, né, que procura no consultório, os dois estão, né, com colesterol alto, estão com diabetes. Aí, às vezes, um procura primeiro e naquele embalo o outro vai. Então, assim, começa a ver os resultados e não deixa de ser uma fórmula de estímulo, né? Nada pior que um está querendo fazer e sempre tem alguém que está boicotando, né? Acaba não... Mas aí vira uma briga de força de escuro. O fato é que o nosso paladar, ele desde a infância, ele já
vem sendo, né, desenvolvido e a criança acostuma para um tipo de alimento ou para um outro tipo de alimento. Não. Né? E o senhor aqui é um dos que sempre diz que ninguém pode ser radical. Não, de Tem maneira que, nenhuma. pode uma feijoada de vez em Não, quando. claro. O problema é quando é a linha, né, que a gente estabelece do dia a dia e de como as coisas acontecem. Agora, olha só, os alimentos funcionais, eles podem ser utilizados na cura de doenças? Na prevenção. Na prevenção. Na prevenção, né? Assim, a gente sabe que tem alimentos que vão ajudar a prevenir o câncer, né? Por exemplo, tem o tomate, melancia, que tem o licopeno, né? Que ele comprovadamente ajuda na prevenção do câncer. A aveia ajuda na... Você tem naturais, tem cogumelos, por exemplo, que são científicos, tem acompanhamento médico, tem acompanhamento biológico, bioquímico, são usados, são alimentos funcionais, eles são alimentos antioxidantes, que quando usado corretamente, com acompanhamento, eles transformam o que foi inflamado. Porque o que é a doença? A doença é o desequilíbrio, é a perda do equilíbrio, é a inflamação das coisinhas que têm as informações da vida. Então, existem fatores ambientais como o estresse, a ansiedade, radiações, vírus, conservantes, hormônios externos, tem uma série de coisas, agrotóxicos, substâncias que mexem no nosso código genético. E tem substâncias funcionais que reparam isso. Só que na nossa medicina, na nossa cultura, é proibido você dizer que você vai curar alguém ou vai tratar alguém com alimentos funcionais. Agora, que você pode tratar, você pode muito bem. Eu me lembro quando eu era garoto, uma das coisas que mais, assim, trazia recuperação aos doentes internados era a alimentação. Quando eu era garoto, a nutricionista, quando chegava, a nossa percepção era de chegar uma parte muito grande do tratamento. E realmente a alimentação resolvia muitos tipos de problemas quando a pessoa estava internada. Ela saía de lá, adoecia novamente. Não, com certeza, que a gente vê muito acontecer, né? Fica internada e está sob controle. Quando vai para casa, muda, né, o preparo, a qualidade do alimento e há uma piora do quadro, né? Quais são os principais reflexos? Por quê? Quais são os principais pontos no dia a dia, na saúde dos indivíduos, com relação ao uso daqueles que fazem uso dos alimentos funcionais? Por exemplo, uma pergunta que a gente tem de telespectador: o alimento funcional, ele melhora a atividade sexual, por exemplo? É capaz de melhorar a atividade sexual no indivíduo? Se ele melhora a sexualidade, ela é dependente da totalidade. Da totalidade. Então, se você melhora o todo, você melhora todo o sistema, você melhora o coração, você melhora o cérebro, você diminui o tamanho da barriga, você melhora a circulação sistêmica, você desinflama o organismo, com certeza vai melhorar a sexualidade, não tem nenhuma dúvida. E a gente sabe que, por exemplo, assim, até a questão de energia também, por exemplo, a geleia real, né, que é produto, né, da abelha, ela melhora o cansaço. Então, quer dizer, você fica com uma energia melhor, né? Existe alguns, por exemplo, o gengibre também, ele acelera o metabolismo. Então, a gente sabe que algumas coisas contribuem, mas é o todo, né? A verdade é o todo, é o conjunto das informações. Você lembra que nós fizemos um programa que foi considerado de utilidade pública, que foi sobre síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Justamente é isso. É uma aceleração do envelhecimento desnecessariamente por causa de um alimento. No caso, um alimento, glicose, frutose, principalmente glicose, frutose, excesso de glicose, de sacarose e álcool etílico. Que na realidade eles fazem parte da nossa vida e são alimentos. Só que o excesso desses nutrientes, macronutrientes, na nossa alimentação, provoca o quê nos últimos 40 anos? Provocou uma aceleração, uma oxidação, uma deformação do nosso código genético. Agora, assim como existe o alimento, como ela explicou, a Lica explicou,
que está desequilibrado, você equilibrando através de farinha de banana verde, fécula de mandioca, fécula de batata, você acrescenta açúcares que são chamados açúcares resistentes, que melhoram todo o funcionamento do nosso intestino. Melhorando o funcionamento do nosso intestino, vai melhorar o funcionamento do nosso cérebro, como o açúcar em excesso é um veneno para o nosso cérebro, você colocando farinha de banana verde, você colocando fécula de batata ou fécula de mandioca, você mexe na absorção do intestino, aí você mexe no nível de açúcar no sangue, você mexe na oxidação do sistema, você melhora tudo com a informação. É lógico que existem várias coisas, mas assim, a nutrição funcional, ela pega o contexto e ela harmoniza o contexto. Ela traz um contexto desequilibrado para o equilíbrio. É lógico que é especialista aqui do nosso lado. Que é o conjunto, né? Assim, que é uma preocupação, se eu consumir esse alimento funcional, eu vou melhorar disso? Não é bem assim. Ali que exatamente, Eu acho que a dúvida, todo mundo acha que assim, é um milagre, eu vou consumir esse alimento funcional e ele vai resolver este meu problema. Não é bem assim. Então, está dentro de um, né, de um contexto de... Eu vou para o intervalo e a gente vai voltar para você continuar falando. Não é bem assim. Quer dizer, eu posso decidir o alimento que eu quero e comer e vou começar ficar boa a fazer do uso daquele alimento e isso vai resolver meu problema. Como é que a gente vai fazer a escolha dos alimentos funcionais de forma que eles se tornem efetivamente saudáveis para a gente, né? E como mudar o hábito que a gente tem já estabelecido. Uma pessoa. Porque uma pessoa muda, aí ela muda, ela se convence, daqui a pouco ela muda do outro, do familiar, ela vai ser agente de mudança vai criar no um ambiente contexto para possibilitar propício à mudança. ambiente viral, de é isso aí. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima.